Olá, meus amigos. Terça-feira da terceira semana do Advento, também dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, reformador aí da ordem carmelita, que ele no céu interceda por nós para que nosso coração encontre-se com Jesus que vem. O evangelho de hoje é uma parábola que Jesus conta aos sacerdotes e anciãos do povo para continuar a lógica do evangelho de ontem, né? Ontem ele discutia com os sacerdotes e anciãos do povo e hoje ele continua. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, e este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas depois não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam a Jesus: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra de salvação. Meus irmãos, continuando aqui a sua discussão com os chefes da religião oficial de Israel, Jesus aqui propõe um problema que, na verdade, revela para aqueles caras o que eles tinham feito, né? Um homem tinha 2 filhos. Esse homem tinha uma vinha. Esse homem faz um pedido para os seus 2 filhos, um pedido de ajuda, não é? Ô, meu filho, pergunta para o primeiro, vai trabalhar hoje na vinha, ajuda o pai aí. E o que esse cara faz, esse filho? Diz: não vou, não é? Para nosso espanto, o moleque aí, meio mal educado, birrento, cruza os braços e não vai, num primeiro momento. Porém, depois muda de opinião e vai. No primeiro momento é fechado, mas depois se arrepende e vai. O segundo filho, no entanto, é aquele que passa por bonzinho, porque tão logo o pai faz o convite, tão logo o pai pede: ô filho, vai lá então você trabalhar na minha vinha, ele se gaba na frente do outro que não foi, diz: olha aí como eu sou um bom filho, hein? E eu respondo imediatamente. E diz que vai, porém muda de ideia e não vai. Eis aí que no fim das contas este rapaz parou somente na boa imagem. E Jesus faz a pergunta retórica: quem dos 2 fez a vontade do Pai? É claro que o primeiro. Nenhuma das 2 situações é uma situação ideal. Ideal seria dizer uma coisa e cumpri-la até o fim, né? Uma pessoa inteiriça. Os 2 mudam de opinião, um para o bem e outro para o mal. Porém, dessas 2 situações não ideais, a melhor é aquela do cara que tinha escolhido um mau caminho, uma falta de disponibilidade diante do pai e que depois resolve ir. É claro que Jesus estava falando aqui das autoridades religiosas de Israel, que diante de todo mundo posava como aquele segundo filho. Como é que é? Ah, nós somos muito bons, religiosos, olha aqui, nós somos pessoas que estão todo dia no templo. Mas depois não eram capazes de acolher os sinais de Deus e não foram capazes de reconhecer o Messias que estava ali no meio deles. Quer dizer, tomaram o lugar de chefes da religião, mas já não viviam em seu coração uma religião autêntica. Enquanto publicanos, prostitutas, gente de má fama, que vivia uma vida lascada e longe de Deus, percebendo o vazio em que viviam, escutaram a pregação de João Batista, depois escutaram a pregação de Jesus e o que fizeram? Começaram a viver uma religião interior. Passavam
como gente não disponível para Deus, mas depois mudaram de caminho. Isso alegra muito o coração de Deus. Não é que Deus faça aqui um elogio da prostituição e do pecado, quando Jesus diz, em verdade vos digo que os publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Não é um elogio ao pecado, mas é um elogio à capacidade de refazer a vida depois de ter feito algo de errado. Isso quer dizer para mim e para você, meu irmão, que eu e você podemos sempre optar pelo bem e hoje levantarmos-nos daquele mal que praticamos e hoje levantarmos-nos de uma letargia, de uma preguiça espiritual, de um distanciamento de Deus e voltar para Deus hoje. Uma resposta ao Senhor nunca é definitiva, todos os dias precisa ser repetida. Mesmo eu, que tenho votos perpétuos, mesmo você que é casado, casada, precisa sempre retomar o caminho com Jesus. Não importa em que ponto você esteja, aceite o convite de Jesus, diga seu sim a Ele.